Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um programa CRC-SP Debate. Nesta edição, vamos falar sobre controle, transparência e gestão na área pública, um tema bastante atual. E para abordar questões de grande interesse da sociedade, estão conosco Valmir Leôncio da Silva, conselheiro do CRC-SP e auditor do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Fabiana Ferreira Pascoaloto, contadora e consultora em administração pública, Helena Cardoso, contadora e diretora do Observatório Social do Brasil, São Paulo. Nós vamos começar aqui o nosso debate com você. O controle e a transparência das contas públicas não são assuntos novos, né? Você poderia fazer, então, uma breve análise desse tema? Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite pelo CRC de estar participando aqui com vocês dessa mesa e falando a respeito de um assunto tão bom que é transparência na administração pública, falar da administração pública. E eu poderia começar dizendo o seguinte, Adriana, que a palavra transparência, ela vem do latim transparentia, que significa ver através da janela, ver a luz através da janela. Então, a transparência, ela está intimamente ligada a uma coisa que você possa ver através de. Então, uma coisa interessante é que quando a gente pega, por exemplo, a Constituição Federal, os princípios da Constituição, um dos princípios da Constituição que está lá, além da legalidade, moralidade, impessoalidade e outros, está justamente a publicidade dos atos da administração. Então, a publicidade dos atos da administração nada mais é do que a transparência, ou seja, você prestar um serviço para a população e você disponibilizar aquilo que você prestou para que a população possa fazer um crivo, possa verificar o que está acontecendo com a administração e acompanhar as contas para e passo. Ô Fabiana, o que a sociedade pode fazer para que as contas públicas não saiam do controle? É possível fazer esse acompanhamento? Bom, a população, ela exerce a função do controle social. E tendo essa tarefa, tem vários artifícios que podem ser feitos no dia a dia para fiscalizar as contas públicas. Uma delas é participar de conselhos, né? Os conselhos, eles são já antigos e de conhecimento dentro do poder público, que é, por exemplo, o Conselho da Merenda, o Conselho da Educação, o Conselho da Saúde, que já existe há muito tempo. Uma outra possibilidade de participação, de exercer a transparência, é participando de audiências públicas, né, para votação das peças de planejamento público, PPL, DO e LOA, para verificação da execução orçamentária. E mais recentemente a gente tem duas novidades, que é a Lei da Transparência Pública, que é onde o cidadão ele fiscaliza através de acessando os sites, né, dos municípios, do Estado e da União e verifica os dados públicos, né, as informações que estão disponíveis referente à administração, e a transparência passiva, que é quando não tem aquela informação, que é a LAI, Lei de Acesso à Informação, ela reivindica um dado e a administração pública tem que repassar. Uma outra novidade também é o Observatório Social, que começou em março de 2016 aqui em São Paulo. Helena, o que o Observatório Social tem de diferente das outras entidades? Bem, Adriana, antes eu quero também agradecer a oportunidade da gente poder trazer para a população essa novidade, que não é tão nova assim, porque o Observatório Social, ele iniciou há 8 anos atrás, mas efetivamente os trabalhos estão aparecendo mesmo nos últimos 3 anos, que foi quando nós conseguimos economizar 1,5 bilhão, evitando desvios de dinheiro público em nível municipal. 1,5 bilhão no país inteiro? 1,5 bilhão com o trabalho de 105 observatórios. O que ele tem de diferente, eu acredito que seja o fato do nosso trabalho, nós não fiscalizamos as contas públicas municipais, nós não vamos atrás do dinheiro que foi gasto indevidamente, nós trabalhamos na prevenção. Então, nós analisamos a licitação desde o primeiro momento em que ela é feita. Se ela estiver dentro da forma legal, dá-se continuidade, nós continuamos observando a compra, o destino e tudo mais. Porém, se encontrarmos alguma irregularidade na licitação, nós procuramos os responsáveis e exigimos que isso seja corrigido.
é assim que o Observatório Social trabalha, dentre outras coisas que ele também faz. Helena, eu gostaria de fazer uma parte aí, uma questão. Quando a gente fala a respeito do Observatório Social, que você diz que o Observatório Social fiscaliza lá a licitação e tudo mais, pergunto para você, a Constituição Federal, hoje, ela determina que esse trabalho seja feito pelo tribunal, de forma prévia, concomitante e a posteriori. E uma das formas que a gente entende como forma prévia é justamente verificar os editais de licitação, verificar se a despesa realmente tem condições de ser feita. E o observatório não estaria fazendo o mesmo papel dos tribunais de conta? Ótima pergunta, Leôncio. Realmente, o trabalho é bastante parecido. A diferença é que é feito pela população. Essa é a diferença. Eu acho muito interessante isso também. O tribunal faz o papel dele, mas a população agora tomou a iniciativa de acompanhar e fazer junto. Então, vamos falar um pouco mais da participação da população. Eu estou aqui com o seu livro, Leôncio, A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, porque você também é coordenador da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do município. Você não acha que essa participação maior da sociedade não podia ser estimulada nas escolas também? Sim, Adriana. É importante o que você está falando, até porque os tribunais de contas hoje eles estão com um programa muito bom, que é a criação das escolas de conta. E uma das funções da escola de contas, ela nasce com a obrigação de estar melhorando o trabalho desenvolvido pela administração pública. E ela vem extrapolando esse objetivo dela no sentido de estar capacitando também, né, a população, para que a população entenda os trabalhos que são realizados pela administração. E a escola de contas hoje, né, não é só para o servidor público. Hoje, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ter acesso à escola de contas. Nós temos cursos, nós temos palestras e nós temos, além disso, um curso de especialização em controle externo totalmente gratuito para a população. Então, esse curso é disponibilizado, a pessoa pode entrar no site e ter acesso a esses cursos e palestras. Agora, uma coisa interessante, um projeto novo que nós estamos criando na Escola de Contas, é um projeto para nós irmos na escola de ensino fundamental e estarmos levando para as crianças do ensino fundamental 2, que é aquela criança do antigo ensino fundamental, a possibilidade de elas estarem entendendo um pouco mais sobre a administração pública, para nós estarmos realmente cultivando esse hábito na população dela estar, Fabiana, dela estar, por exemplo, entendendo o que é administração pública. Falando nisso, Fabiana, você falou antes do portal da transparência. É fácil para a população entender aqueles números que estão no portal da transparência? Olha, o maior desafio que existe é você tornar a informação de fácil acesso, tá? Porque a gente tem que imaginar que o cidadão, seja ele de qualquer nível aí de escolaridade, tem que acessar o portal da transparência. E onde que está esse portal da transparência? Já é o início de tudo. Ele sempre tem que estar disponível no site da prefeitura ou do estado ou da União, né? Então você vai entrar no site da sua prefeitura, você vai ver algum ícone que vai fazer referência ao portal da transparência e nele tem que ter informações de toda a gestão pública que existe, ou seja, das peças de planejamento, né? Como que é a diretriz do próximo ano, aí, como que vai ser as contas públicas do próximo ano, a questão da arrecadação, da despesa, de convênios, né, que são as parcerias entre o poder público municipal, do estado, os balanços, os relatórios de prestação de contas do Tribunal de Contas. Então, se a gente for pensar, são informações técnicas, tá? E a administração tem que deixar isso de uma forma clara, para que toda a população consiga acompanhar e fiscalizar esses dados. Hoje você acha que qualquer pessoa entende? Olha, infelizmente não, porque são informações de cunho contábil, né, de cunho técnico, e o grande desafio é que os portais não simplesmente emitam um relatório que saia de um sistema de contabilidade, mas que gerem as informações e trabalhem nesse relatório para deixar de fácil acesso, né, onde a gente vai ter interesse mesmo de deixar de fazer os nossos afazeres do dia a dia, ou talvez alguma outra pesquisa na internet para acessar o portal de transparência da minha cidade e conseguir verificar algum dado e acompanhar o que está sendo feito. Ô, Helena, a gente está falando aqui da maior participação da sociedade na fiscalização dos gastos públicos. O observatório surgiu justamente dessa participação maior da população. Você podia contar para a gente a história do observatório? Sim, claro. O observatório surgiu
a partir do momento que, numa cidade lá no Paraná, Maringá, a prefeitura desviou dinheiro, como nós sabemos que acontece na maioria das prefeituras, e a população se cansou de ver que nada era feito. Porque, como eu disse no início, depois que a fechadura é arrombada, não adianta mais. A gente vê o que acontece. Vamos fiscalizar, vamos investigar. Mas já foi, Inês é morta, o dinheiro já foi embora e tudo acaba em pizza. Se bem que, ultimamente, eu nunca, não me lembro na minha história de vida de ter visto a população tão engajada em agora cobrar a destinação do seu dinheiro. Haja visto que nós estamos acompanhando aí pelos jornais. Então, o que aconteceu? Um grupo de pessoas, indignado com o que aconteceu, resolveram investigar por conta própria. E aí eles entenderam, o dinheiro já foi embora. Então, agora fica por conta do Ministério Público, fica por conta do Tribunal de Contas, fica por conta da polícia. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar monitorando as contas públicas municipais, desde a publicação do edital de licitação até o acompanhamento e entrega do produto. Dessa forma, o observatório age preventivamente. Isso já está dando resultado. O nosso observatório de São Paulo, ele surgiu agora no mês de março, quando saiu o nosso CNPJ. Nós estamos estruturando e eu aproveito, se vocês me permitirem, convidar toda a população para que se engaje no processo. Todos vocês podem participar, todos. Mas Helena, eu não tenho formação nenhuma. Você tem uma formação, você é um munícipe, você paga conta. Então, você também tem o direito de fiscalizar o que está sendo feito do seu dinheiro. E o Observatório aproveita o programa e agradece também para convidar a todos. Eu vou pedir que depois, quem tiver interesse, entre em contato conosco através das informações que serão passadas aqui e participem. Existem várias formas de participação que no decorrer a gente vai explicar melhor. Tá certo, Helena. A gente vai continuar nesse assunto. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC-SP Debate está de volta para falar sobre controle, transparência e gestão na área pública. Leôncio, no bloco anterior, você queria complementar um pouco a informação da Helena. Sim, ela falou a respeito que o Observatório Social está aberto para a população. E eu queria também complementar aqui, falando que a Escola de Contas, nós estamos com um programa de visitas na Escola de Contas, que é um programa de visita para a sociedade, que inclui colégios e também as faculdades interessadas em conhecer o Tribunal de Contas e conhecer como é que é o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas e saber a respeito. Vai ter 2 palestras, uma palestra falando a respeito da administração pública e uma outra palestra falando a respeito das oportunidades de trabalho na administração pública. Quer dizer, então vem na mesma linha do que você está falando, nós também estamos querendo, vamos dizer assim, trabalhar a população para que ela entenda mais. Então, aproveitando também, eu gostaria de, no bloco anterior, a Fabiana falou a respeito do portal da transparência, onde as prefeituras colocam as informações daquilo que elas fizeram, aquela coisa toda. Fabiana, uma das coisas que nós estamos brigando mais hoje, principalmente a Escola de Contas, é no sentido de não simplesmente colocar as informações, que essas informações sejam colocadas de forma mais didática, mais simples, para que a população entenda. Porque quando a gente fala em termos de contabilidade, já assusta. A pessoa vê lá contabilidade e pensa que é relativa à conta. E hoje o profissional de contabilidade, além de fazer a contabilidade, ele está também trabalhando num serviço mais social. Ou seja, você passar a informação de forma mais simples. Então, eu acredito que não basta apenas você colocar a informação. Essas informações têm que ser colocadas de forma simples para que a população entenda. Essa eu entendo também que é a função do contador que está trabalhando junto ao poder público, tá? Que é um dos principais responsáveis pelo portal da transparência. Ou seja, ele tem que trabalhar nos dados, né? Simplesmente não gerar um relatório e emitir para o portal, ele tem que começar a trabalhar com as informações e deixar transparente. E essas iniciativas da Escola de Contas é muito viável e é interessante que cada município também tenha, né, um projeto aí de educação fiscal. Ou seja, começar a ensinar a população desde criança, né, na escola,
no ensino fundamental, a conhecer um pouquinho sobre as contas públicas, a função do Estado, a função da Câmara Municipal, a função da Prefeitura. Isso daí vai ajudar o quê? Você mudar a cultura e ter interesse, né, do cidadão para conhecer um pouquinho mais sobre as contas públicas. Fabiana, você está falando sobre o portal da transparência. Esse portal tem todo tipo de informação dos serviços oferecidos pela Prefeitura. Por exemplo, se o cidadão quiser saber mais detalhes sobre a merenda, como é que está o cardápio na escola do filho, medicamentos, se tem determinado remédio no posto de saúde, ele também encontra essa informação no portal? Bom, o portal é regido por uma lei, tá? Que é a Lei da Transparência Pública. Essa lei, ela tem um rol de requisitos mínimos, que eu já comentei na questão que é receita, despesa, demonstrativos contábeis, convênios, licitação, contrato. Então, se a gente for ver, o portal é frio, ele não traz esse tipo de informação, ele é bem técnico, tá? Mas o cidadão, ele tem direito sim a conhecer, né? Como é que é o funcionamento, não só administrativo, mas também funcional do município, a ponto de saber se o médico, né, daquele determinado posto de saúde, que horário que ele fica, quando não está, se vai ter algum médico que vai substituir, quais medicamentos que existem na farmácia, tá? Se está faltando na farmácia daquele bairro, né, que o cidadão mora, se no outro bairro tem. Só que aí, esse tipo de informação que não está disponível no portal é regido por outra lei, tá? Que é a conhecida LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que o cidadão ele vai interagir via internet com o município, com o Estado, com a União, e vai requerer esses dados, tá? E tudo isso tem um certo rito, ou seja, a administração, a partir do momento que ele solicita esse dado, né, eu quero saber o cardápio da merenda da minha cidade. O município ele tem 20 dias, né, prorrogável por mais 10 para repassar essa informação. Então, se a gente pode perceber, é um trâmite bem rápido aí e que depois que essa informação é concedida, ela tem que estar disponibilizada no portal. Fabiana, mas a Adriana fez uma pergunta, acho que muito boa, que a população, eu acho que gostaria de saber, assim, a gente vê o aspecto legal, as prefeituras, o Estado, todos seguem a parte legal. E a parte que não é legal, que você poderia também colocar a mais, ou seja, essa informação que ela falou que seria interessante, qual é o cardápio da semana, se está faltando remédio, quais os tipos de médicos que existem, como é que está, poderia também estar no portal, independentemente de uma lei. Seria uma proatividade da própria administração, quer dizer, não precisaria de uma lei para fazer isso. Eu entendo que isso daí é o interesse, né, do gestor público em aproximar o cidadão da gestão administrativa. Tá? Então, a gente está chamando a população, colocando a conhecimento, inclusive abrindo a sugestão. Helena, você está falando aí do observatório, quer dizer, mais um órgão de fiscalização. Por que você acha também que surgiu essa demanda por esse novo órgão? Você acha que existe muita desconfiança da população em relação à fiscalização, que as entidades fazem dos serviços públicos? O que acontece, Adriana, a incredibilidade das pessoas, ela é nítida. E o observatório surgiu de uma iniciativa popular. Nós não gostamos muito da palavra fiscalizar no observatório. Embora sejam parecidas, o que a gente usa é monitorar. Aonde tem observatório, a média de empresa das licitações da prefeitura era de 3 empresas concorrendo à licitação. As cidades onde tem observatório subiu para 9 empresas. Porque o observatório também trabalha na capacitação dessas microempresas, das pequenas, em concorrer. Leôncio, como o profissional da contabilidade pode contribuir na prestação das contas públicas? O profissional da contabilidade, ele é vinculado ao Conselho Regional de Contabilidade. E no Conselho Regional de Contabilidade, como eu já disse aqui, nós temos vários cursos, várias palestras, inclusive cursos à distância. E nós vamos muito nos municípios, aqui no caso de São Paulo, levando, além das palestras voltadas e cursos voltados para a área privada, nós também levamos as palestras e cursos voltados para a área pública. Então é importante que o profissional da contabilidade, ele deixe de lado um pouquinho aquela coisa de falar assim, poxa vida, eu sou da área privada e eu não quero saber nada da área pública. É importante que ele comece também a se interessar pela área pública, não no intuito de amanhã ir trabalhar na área pública, mas entender o que a área pública faz.
Afinal de contas, se nós formos pensar em termos de setores, a área pública é o primeiro setor, né, em termos de arrecadação, em termos de distribuição de renda. Nós pagamos 5 meses do nosso salário por ano para a administração pública. Nós temos, às vezes, convênio médico que nós pagamos, às vezes, dentista, condução, escola, essa coisa toda. Então, nós poderíamos cobrar mais da administração se nós soubéssemos mais. E o que nós percebemos, nós que trabalhamos na administração pública, é que os outros profissionais não estão muito interessados na área pública. Então, o profissional, ele deve, né, participar mais dos cursos e palestras voltadas para a área pública, mesmo que ele não seja da área pública e nem tenha intenção de participar. Mas ele é o principal componente e ele é o principal afetado pelas questões da área pública. Então, você, profissional, é muito importante a sua participação junto ao Conselho Regional de Contabilidade, cobrando, inclusive, cursos e palestras a respeito dessa área. Ô, Fabiana, e dentro das prefeituras, como os servidores públicos podem ajudar no controle dos gastos? Bom, a estrutura do município, ela tem que comportar um controle, que é o controle interno, tá? Que vem da Constituição Federal. E esse controle interno, ele é formado por servidores do município e qualquer questão que aponte alguma ato preventivo ou algum indício também de irregularidade, o próprio servidor ele vai se reportar aos membros do controle interno, tá? Que ele tem essa função de trabalhar preventivo e concomitante junto à administração, e aí vão ter ações que vão se regularizar o fato, tá? Mas pode acontecer também, Adriana, que o servidor ele se reporte ao controle interno e por algum motivo essa denúncia ou esse ato aí irregular ele não seja sanado, tá? E aí vem o auxílio do controle externo, que é o Tribunal de Contas e o Ministério Público junto ao controle interno do município, tá? E que vão atuar para acontecer essa prevenção, né? Então a gente pode perceber que existem várias formas. Leôncio, qual é o resultado que a população pode esperar de todas essas denúncias de irregularidade, mau uso do dinheiro público? O que a população pode esperar de tudo isso efetivamente? Olha, Adriana, o que eu vejo, né, numa questão geral, é que a população, nos últimos anos, ela vem se mobilizando e isso vem mostrando resultado. Haja vista o que está acontecendo hoje com a Lava Jato, o próprio Tribunal de Contas da União, ao dar o parecer pela irregularidade de contas. Não vou dizer aqui se está certo ou está errado, mas o Tribunal de Contas da União, ele apareceu bem no cenário, vamos dizer assim, coisa que os tribunais não apareciam. Então, o que acontece? O que eu posso dizer para você é que os tribunais, eles realizam o trabalho. Inclusive, essas denúncias que saem nos jornais, né, o merenda escolar, denúncia de repente disso, daquilo e outros problemas mais que acontecem, eles são normalmente feitos uma auditoria pontual sobre esse assunto. Essa auditoria é levantada para verificar se realmente tem sustentação, porque muitas vezes o jornal publica um fato e quando a gente vai chegar lá para analisar o fato, a gente percebe que não é nada daquilo que foi publicado. Então a gente tem que dar sempre o outro lado, né, a resposta sempre da administração. Então nós verificamos, se nós encontramos algum problema, alguma coisa, a origem, né, ela tem direito à defesa, à ampla defesa, que é garantida pela Constituição Federal, e depois disso é feito um trabalho de julgamento pelo Tribunal de Contas, dizendo se as contas estão certas ou não, se tem algum tipo de problema. E acontecendo, de repente, um problema com uma conta, como é o caso, por exemplo, de merenda, se fosse o caso, ou teria que ter um ressarcimento, ou até, se fosse o caso, essas contas seriam endereçadas ao Ministério Público, para o Ministério Público abrir uma ação civil pública. Eu posso dizer para você que eu, como auditor do Tribunal de Contas, o nosso trabalho tem fé pública, e eu já fui chamado diversas vezes ao Ministério Público para esclarecer relatórios que eu havia feito. Então é interessante a gente ver isso, é um trabalho da gente que ele está tendo uma continuidade. E dependendo dessa continuidade, a bola é passada para o Ministério, caiu o Ministério sim, ele vai dar sequência, se for o caso, se for um caso penal, nos problemas que estão acontecendo. Mas você pode ter certeza que todas essas coisas que acontecem hoje na administração, esses desmandos, esse problema, por exemplo, que ela citou lá, problemas relativos a erros de licitação, eles também são vistos pelo Tribunal de Contas e analisados. Isso que é importante. Um ponto interessante é que a gente sabe que a justiça é lenta, tá? Então, às vezes, uma irregularidade, uma denúncia que foi feita
hoje, ela vai ser julgada daqui 10, 20 anos. Ela corre um processo judicial, tá? Ela corre um processo que está sendo acompanhado pelo Ministério Público. E por que a gente não vê resultado? Porque daqui 10, 20 anos tem outras denúncias, tá? Que é que ela vai estar desatualizada. Então, é importante, às vezes, a gente acompanhar as questões que estão sendo divulgadas em mídia também de assuntos já não tão atuais. Eu quero agradecer a todos pela presença aqui no nosso programa. Voltem sempre. O programa de hoje termina aqui. E você já sabe, fique por dentro do que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRC-SP. Curta também a nossa página no Facebook, CRC-SP Oficial. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP, a TV da contabilidade na internet.